Saudações pessoal, tudo bem? Bom, eu vou retomar aqui a minha série de vídeos a respeito do plugin, né, que eu criei usando o IA. Já faz uma semana que ele está disponível, demorou mais de 4 semanas para estar disponível na loja de plugins, mas agora já teve atualização e já está uma atualização que eu enviei, né, tá esperando você passar pela análise e brevemente estará disponível também, tá? Com novas funcionalidades, novas funções, com novidades. Eu criei mais dois plugins, né? Dois módulos que eu vou disponibilizar o código antecipado no GitHub e vocês poderão baixar, caso queiram, senão aguardo na loja que vai vir, tá bom? Inclusive essa atualização, além dos dois módulos que eu coloquei, fiz outras correções e atualizei certas partes do código. Claro que é importante que eu coloque, vamos dizer assim, que eu criasse um documento, né, que você clicasse e explicasse. Só que dá muito trabalho, pessoal, fazer esse negócio, apesar de ser feito por IA, demanda um tempo muito grande, né? Porque exige compilar o código, exige testar as opções, verificação de erros, então é uma demanda grande, que eu não tenho tanto tempo, mas com o tempo que eu estou utilizando para fazer qualquer tipo de atividade, estou trabalhando no código para melhorar e entregar mais ferramentas que otimizem seu tempo, tá bom? E aqui não vou prolongar na conversa, vou mostrar logo o módulo que eu criei, mais dois módulos, aqui em tempo salvo tools, tá? Você vai em criação de camadas e vai observar que antes só tinha esses dois, né? Grade e fotos. Agora tem imagem para KMZ e camada de pontos XLS e ODS, tá? Vamos começar pelo primeiro, imagem para KMZ é o seguinte. Vamos supor que você queira enviar para o Google, né, em KMZ, uma lista de imagens, de fotos, só que você não tem a geolocalização. Então, na prática, você tem que carregar foto por foto, e o que é bastante custoso, né? Então, qual é a minha ideia aqui? Você vai carregar suas fotos, elas estão na sequência, e você vai carregar também uma camada de pontos, essa que você está vendo na tela, que justamente vai corresponder a cada coordenada de cada foto, tá bom? Então, de repente, você quer agilizar seu trabalho de apresentação, por exemplo, lista de fotos, que você está fazendo, tendo foto de árvores, né, para a questão de ecológica, não sei, enfim, você faz suas ideias, né? Então, vamos supor o seguinte, aí eu salvei e não tenho a geolocalização nas fotos, você poderia usar outro plugin, né, outro plugin para enviar a foto de fato diretamente para KMZ, mas nesse caso você não tem. Então, você vai ter o quê? Você vai ter que colocar foto por foto. Então, aqui qual é a ideia? É o mesmo processo do outro, tá? Eu não expliquei ainda o outro, mas vou começar por esse. O outro é bem mais simples. Se você aprender a entender esse, vai entender o outro, como funciona. Eu vou colocar meu nome, vou colocar Léo, tá? Leonardo. Aqui a resolução. Você pode deixar essa padronizada, senão você coloca outra, tá? Esse nome aqui vai permanecer mesmo fechando o aplicativo. Ele permanece salvo nas configurações do QGIS. Eu não sei, não lembro se é enquanto eu tiver escrito ao fechar o software, ou só depois que fechar esse nome apaga. Bem, eu não sei, não lembro. Mas de qualquer forma não importa. Aqui eu tenho a camada de pontos, essa que está aqui, vocês vão ver a camada de pontos que ela possui apenas a ID e o nome, tá bom? Bem simples, eu coloquei uma aqui. E vou carregar aqui, vocês vão abrir a pasta, vão configurar o Screen Overlay, né, o tipo, vão verificar a latitude e longitude, diferente do outro. Eu não coloquei o Z, né, porque não faz sentido colocar Z se não tem a posição de altimetria daquela foto. Eu poderia colocar, mas a ideia aqui é ser mais prático, tá? Inclusive para desenvolver o código, quanto menos variáveis colocar, e quanto mais variáveis colocar, mais difícil fica, tá? Porque o número de iterações aumentam. Então aqui vou abrir uma pasta, vamos escolher uma pasta aqui, vamos colocar foto testes, tá? Lembrando que esse selecionar a pasta, se você selecionar uma vez, vai ficar registrado a última pasta que você usou para não ter que procurar de novo. Observem aqui, tá como name, né? Porque é em inglês, nome, mas é nome. Tá? Você vai ver aqui que as fotos elas foram adicionadas como miniaturas, ações são a escolha da da feição, do campo e da feição. Se eu alterar aqui para como pontos, né? Bom, só tem uma. Se tiver mais de uma camada, vai aparecer, certo? Aqui em campos tem dois, eu posso escolher ID. Observe que tudo fica selecionado automaticamente. Isso para ganhar tempo, justamente. Aí se você não selecionar e alterar aqui esses itens, né, que é os ícones do Google, ele vai ser tratado para todos, tá? Como aconteceu aqui. Eu aqui acabei selecionando, mas enfim, não importa. Se eu seleciono apenas um e altero aqui, ó, eu vou ter individualmente cada tipo de, de ícone, tá? Vai ser exibido como foi sua escolha aqui, tá bom? Aí tem aqui, você desce, ó, observe que tem 7 imagens, mas então só tem 6 feições. Então, se eu selecionar,
ele vai habilitar esse ponto para adicionar feição. Aqui não escreve nada, mas eu posso adicionar uma feição. Ó. X e Y, certo? Esse X e Y aqui ele não vai aparecer na tabela, já que ele faz parte da geometria da função, tá? Se você tiver uma camada e essa camada seja de pontos criada no Google, você não precisa se preocupar que a camada de Google, quando você arrasta para o QGIS, ela não é editável, mas aqui ele vai criar automaticamente uma nova camada editável copiando as mesmas feições que você carregou do KML, tá? Isso traz muita velocidade no seu trabalho, tá bom? Então aqui eu vou colocar coordenadas totais, vou colocar essa coordenada que está aqui embaixo, tá? O Y 9312, 2, né? 1,2. E aqui embaixo, observe que está vermelho porque o botão só vai simplesmente ser liberado quando você tiver cumprido todos os rigores. Né? Isso é de fato, vocês vão observar, e muitas das coisas que tem aqui no plugin é que muitos botões só desbloqueiam depois de atender certos critérios. Isso evita para poupar tempo no código. Tá? Se eu bloqueio ações extras a qual o plugin não desenvolve, isso impede que erros ocorram. Né? Então é uma forma de você tornar o trabalho mais fácil, porque é muito complicado ficar testando erro, para mim que eu não sei programar, tá bom? Aqui no Y, no X, eu vou colocar essa daqui, 8283, 48. Se eu colocar mais um número, observe que já não é mais X, né? Então, já não está compreendendo aqui, tá? 8. E o name eu vou colocar Lars, por exemplo, sei lá. O ID eu vou colocar 7. Pode ser qualquer valor, tá? Ok. Se eu colocar claro, tem que ser, ainda precisa de melhorias aqui para identificar que a ID ela é numérica. Se você colocar um texto não vai funcionar, mas vai ter bloqueio também para a ID, tá? Eu vou, nas próximas atualizações, tem vários tipos de melhorias que eu vou fazer para tornar o processo mais seguro de executar sem erro, tá? Eu vou adicionar, ok. Observe que o ponto foi criado aqui, ó. Esse ponto foi criado, tá? Eu posso vir aqui e mandar exibir, ó, tá vendo? Lá foi adicionado exatamente onde foi colocada a coordenada. E outras questões aqui eu posso verificar aqui, posso trocar também ó, individualmente, tá vendo? Posso trocar aqui para ID. Se eu trocar aqui, vamos colocar nele, certo? E colocar aqui o 2, eita, ficou vermelho. O que aconteceu? Aconteceu que você está usando a mesma função, a mesma feição para duas imagens. Então aqui tem um vermelhinho para identificar. Mas isso não inviabiliza o upload, o envio para KMZ, porque vai criar dois pontos com a mesma geolocalização, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o mesmo, então saiu. Pode cortar. Se eu selecionar, aqui observe que a coordenada vai ser exibida. A coordenada da foto, né? Ó, observe que vai ser exibida. A coordenada aqui está a coordenada UTM, mas se for geográfica vai funcionar também, inclusive, tá? Eu até recomendo que seja geográfica, porque, bom, dependendo da situação, tem certa questão de UTM, pode dar problema, né? Se você não estiver trabalhando com coordenadas verdadeiras, pode ser coordenadas abstratas, por exemplo. Se não for coordenada de geolocalização, por exemplo, você usa uma coordenada arbitrária de 1500, pode ser, entendeu? Uma geolocalização que você definiu. Pode acontecer, eu recomendo que trabalhe sempre com... Trabalhe sempre não, trabalhe de prioridade trabalhar com geográfica, tá? Para esse caso. Porque o QGIS trabalha com geográfica. Vamos lá, no Screen Overlay, vou definir aqui, adicionar uma imagem como Screen Overlay, tá? Adicionar. Aqui você vai em documentos, que é onde está, vai pegar o QGIS, né? Adicionou o QGIS, você vai ver aqui a resolução, né? Pixel. Eu vou melhorar esse texto aqui, não tá bom, como pixel, né? Dá para colocar outro. Mas vamos colocar aqui, vou colocar 300. Opa, ficou a mais deformada. Então reseta, manter proporção, 300. Observem que o Screen Overlay você vai definir onde ele vai ficar no Google, né, no Google Eixo. Então, infelizmente, eu não entendi ainda como é que o Google posiciona a imagem, porque não é exatamente no 00, que é o canto inferior esquerdo, não. É diferente. Então, nesse caso aqui, você vai repetir o Screen Overlay como se fosse o tamanho do pixel que você definiu. Então, aqui eu vou colocar menor, igual ou superior. Vou colocar 310. Ó, 310. E no que vai ser 93, tá? Então ele vai ficar um pouquinho acima. Essa janelinha aqui ele não identifica exatamente como vai ser posicionado, porque também varia muito com o tamanho da imagem. Se eu estou pegando uma imagem grande, então ela fica um pouco desproporcional, tá? Mas no Google vai ter redimensionado proporcionalmente, sem problema, tá? Vou dizer ok. Fiz tudo que eu tinha que fazer, certo? Se eu não quiser fazer nada, quiser apenas carregar as imagens para e ter a camada de ponto tudo certinho, vai funcionar da mesma forma. Não vai ter erro, não. Vai ser exportado. Então aqui eu vou exportar para KMZ, tá? Vamos colocar aqui.
tá? Vou colocar pontos, vou salvar com pontos aqui em cima mesmo, salvar, sim. Observe que pontos foi o nome da camada de pontos, aqui o nome da camada, certo? Então, e o fotos testes, né? Vai ser a camada, vai ser o nome da pasta, tá? O nome da pasta. E você aqui observa, olha, tá vendo? Eu troquei aqui o primeiro ponto para essa árvorezinha, né? Aqui para o homem e aqui para a mulher. Observem que as fotos já estão dessa forma, ó, tá vendo? E se eu clicar em cima, observe que você vai ter aqui a tabela, entendeu? Se você tiver uma tabela maior com detalhamento das feições, ela vai ocupar toda essa extensão aqui, toda essa extensão. Eu coloquei pouquinho porque só tem, não importa. Vai ter a coordenada da imagem, entendeu? Como está aqui, bonitinha, seu nome aqui em cima. E a foto, ela fica direitinho, redimensionada. Se você não quiser aquele tamanho grande, se sua foto, sua imagem for muito grande, observem aqui, ó, como tá. Se sua imagem for muito grande, claro, vai ficar redimensionada de forma não tão agradável. Então, diminui a resolução que vai funcionar, tá? Você que escolhe como quer que a imagem seja exibida. Aqui deveria ser um pouquinho menor, mas também não tem importância. Feito isso, beleza? Eu vou mostrar agora, feito isso, você pode fechar, vou mostrar outra aplicação, tá? Vou excluir, deixar de marcar isso aqui mesmo. Vou agora mostrar a outra aplicação, tá? Então, é o seguinte, a aplicação que eu vou mostrar aqui agora é essa daqui. Mostrar, você vai carregar do Excel uma camada de pontos, tá? Então, você não precisa agora ter que salvar e depois ter que carregar. Não, você só abre o Excel que você vai estar carregada automaticamente para o QGIS, tá? Muito bem, vou explicar como funciona. Você pode ver que aqui está em vermelho e aqui vão ficar as mensagens de erros, tá? Então, com a projeção selecionada aqui, as coordenadas estão incoerentes na projeção selecionada. Por quê? Você observa que aqui o X está trocado, né? Ó, observa. E você vai observar aqui que eu tenho três pastas, olha, pasta 2, e essa pasta aqui com light long, e essa aqui com XY. Observa que aqui, nessa daqui, ó, está apresentando aqui na tela como errado. Aqui não é o X, não é o Y. Aqui você pode trocar, ó, ficou tudo certinho, mas aqui, ó, se você trocar, observe. Ó, tá vendo? Observe, ó, aqui o Y, né? Aqui vai ser o X, ó, aqui é o X, aqui o Y. Enfim, você escolhe, ou seja, não vai ter risco de você, de repente, colocar aqui errado, aquele que está sincronizado de modo que você só vai ter a opção de colocar um número, tá? Um número não, colocar um campo. Não vai correr risco de você estar colocando o campo XX iguais, como se fosse o YXY, entendeu? Aqui vai ter essa diferença, já ajuda. Se você tiver certinho como está identificando, colocar na sequência, não vai ter erro nenhum, tá? E essa coordenada que está exibida aqui é a coordenada do projeto, entendeu? Se for coordenada, for outra coordenada, vamos colocar aqui também, ó. Não, vamos deixar, depois eu mostro isso, não importa. Vamos ajeitar primeiro aqui o correto. Vou colocar aqui é Y, tá? Ó, Y. E aqui é X, tá? Beleza? Pronto, fiz isso, fiz a troca. Eu volto aqui no programa. Eu vou só atualizar aqui, ó. Atualizou. Pronto, tá vendo? Ó, já ficou certinho, tá vendo? E Z. Já não tem erro mais. Eu posso adicionar. Ó, adicionei a camada de ponto. Será que está certo? Bom, está certo sim. Observem que a coordenada aqui embaixo, né? E vocês vão ver a coordenada que está definida na aplicação, no diálogo, tá? Eu posso também, ó, trocando a pasta, ó, então incoerente, tá? Por que está incoerente? Porque, não sei, aqui as coordenadas estão corretas na projeção selecionada, então é só arrumar que vai dar certo. Tem isso também. Aqui para as 3, ó, também tá com um erro aqui, tem que trocar. Aqui, ó, é lat long, né? Então, tá, vamos colocar no x long e aqui no lat. Não sei se isso, nem lembro direito, mas enfim, é isso mesmo. Pronto, consertou, tá vendo, pessoal? Lat long. Então, vocês podem adicionar sem problema, entendeu? Enfim, aqui no Calc, a opção de Calc, né? Vai aparecer essa mensagem. A leitura de Calc exige para que você instale esse daqui. Eu não instalei porque e também coloquei com exceção porque já seria mais um módulo para você instalar. Então, vou dar uma. Talvez você não queira trabalhar com cálculo, só com Excel, se tiver favorecer o Excel. Então, de qualquer forma, evite usar o cálculo, mas se estiver usando cálculo, não tiver Excel no seu computador, você instala isso aqui, ó. É só instalar, tá? Vamos colocar isso aqui, que eu estou trabalhando, beleza? Aqui ficou, tá dizendo que estão incoerentes, então aqui a projeção está errada, né? Então vamos editar aqui a projeção, né? Para ficar azulzinho, tá vendo? E o botão liberou. Justamente os botões, quando eles são
vamos dizer assim, que você pode executar alguma ação que vai ocasionar erro, então para evitar essa ação ocorra, o erro ele é bloqueado, tá? Fica mais fácil. Bom, pessoal, é isso. Né? Essas são duas aplicações, são duas situações. E outra coisa que eu fiz também é para você, vamos tirar aqui em branco, né? Assim, descartar. Para você, assim, você quer adicionar uma camada de pontos aqui, né, no gerenciador de camadas, para adicionar DXF. Já tá programado, observe que eu vou carregar isso daqui, olha, abrir, vou definir aqui, 23, né, ok, adicionar, tá vendo? Veja só, aqui, o que aconteceu? Carregou a camada de DXF, tá? Adicionei a camada DXF, o que acontece? Além da camada DXF carregando com as cores que estão no DXF, vocês também vão carregar uma camada de pontos mostrando onde estão os textos desse DXF, tá? E o mais interessante também é que esse daqui é uma, vamos dizer aqui, é uma camada editável, tá? É uma camada editável, tá vendo aqui, ó? Vou colocar nu, vou colocar layer, deixa nu mesmo, ok? Tá vendo aqui? Eu vou salvar, ó. Ou seja, adicionei uma camada DXF e ela já vai ser uma camada editável. Então fica muito mais fácil. E se você abrir ela, observem aqui, ó, layer, ou seja, todos aqueles campos que é carregado quando você traz uma camada DXF, agora não vai ser sofrer mais. Essas campos vão ser eliminados posso dizer assim, e a camada, as feições, já vai estar editável. Então evita você estar fazendo outro trabalho, entendeu? Facilita muito o trabalho, tá? É isso, né? As novidades para agora. Vai ser implementado em breve, né? Tá aguardando a atualização, já foi enviada. E também, outra atualização foi que eu melhorei isso aqui, agora exibe todos, porque não tem mais espaço do modo que estava antes. Você vai continuar fazendo da mesma forma. Se estiver usando muito um plugin, você deixa exibido, entendeu? Quantos quiser. Pelo menos eu gosto que aqui a área de trabalho superior ela fique mais limpa, né? Fica mais fácil identificar aquilo que você quer usar, em vez de estar tudo carregado. Tudo para ganhar tempo, né? Como é aqui a proposta do plugin, tá bom? Então se inscreva no canal aí, vai ter mais de vídeos explicando como as outras coisas funcionam. Eu vou estar colocando todas, como eu disse, são 20 ferramentas, né? Se você contar aqui, tem 19, mas cada item de exportar aqui, de salvar, é uma ferramenta diferente, então você pode chegar a mais de 30 ferramentas criadas para automatizar e otimizar seu tempo de trabalho no QGIS, tá bom? Um abraço a todos aí, espero que usem, fico muito feliz de estejam usando, é minha contribuição para a comunidade. Abraço a todos, tá? Tchau. Valeu.